Deus seja louvado. Deus seja louvado para sempre e eternamente. E como Ele é louvado nos céus, seja Ele também louvado aqui na terra. Meus cumprimentos a todas as pessoas que me brindam neste momento com o privilégio de sua assistência, de sua audiência, de sua visualização. Estou muito contente porque Deus me concede mais uma vez a oportunidade de estar aqui para trazer uma mensagem, desta feita de natureza escatológica. Eu quero começar hoje pela leitura de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 33. Palavras textuais do Senhor Jesus. Assim está escrito: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 3 verbos extraordinários pronunciados por Jesus, os quais precisam ser levados em consideração com muita diligência, com muito denodo, com muita fé, com muita perseverança. Olhai, vigiai e orai. E a conexão que Jesus estabelece esses três verbos com a sua vida é muito clara. Ele disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Eu quero falar um pouco hoje sobre tempo, mais precisamente sobre dias, datas, dias. No dia 14 de maio de 2017, Emmanuel Macron foi eleito presidente da França. Emmanuel Macron está liderando a criação de um exército europeu a ser integrado por 10 países. Já existem 9, portanto falta apenas um. Algumas pessoas acham que o próximo, que será o último exército dessa coalizão, poderá ser a Itália. Se você quer imaginar que este acontecimento contém algum sentido, alguma dimensão escatológica, leia depois Apocalipse, capítulo 17. E lembre-se, o exército com 10 nações, ou 10 exércitos de 10 nações. Agora vamos a uma data realmente escatológica. Agora vamos a uma data realmente profética. No dia 14 de maio do ano 1948, Israel declarou sua independência da Inglaterra. E ao declarar-se um Estado independente, foi estabelecido um governo provisório. Imediatamente após a declaração de independência, Israel foi atacado pelos Estados Árabes vizinhos. Foi uma questão de 8 horas apenas de diferença entre a hora da assinatura e o início, a eclosão da guerra. A Guerra Árabe-Israelense de 1948. Por falar nisto, a famosíssima Declaração de Independência de Israel, que teve como pano de fundo, como elemento de inspiração, a própria Declaração de Independência e a Constituição Americana, ela foi lida por Ben-Gurion, David Ben-Gurion, e termina assim: com fé na rocha de Israel, assinamos esta declaração nesta sessão do Conselho Provisório de Estado, na cidade de Tel Aviv, na véspera deste Shabat, no 5º dia do mês de Liá, que corresponde ao dia 14 de maio de 1948. 14 de maio. Está relacionado com a independência de Israel, está relacionado com a eleição de Emmanuel Macron e agora está relacionado também com outro fato. Eu devo ser muito claro neste momento ao dizer-lhes que cada vez que nós estamos tentando focalizar alguma coisa de natureza profética ou de natureza escatológica, nós devemos evitar 2 extremos. Primeiro, devemos evitar o medo, o temor, a timidez que muitas vezes ocorre, e nós então não temos a coragem de admitir certas realidades do mundo espiritual. Nós temos medo das críticas, nós temos medo da censura, etc, etc. O outro lado da questão é quando nós nos atrevemos muito e começamos a fazer declarações que não contêm sobriedade, declarações que não são sólidas, declarações que não são realmente bem fundamentadas. De um lado e de outro é preciso haver sobriedade, é preciso haver cuidado, é preciso haver, porém, coragem e determinação. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro neste momento é que nós, pregadores do Evangelho, nós, pastores, nós que ministramos a palavra,
Nós não temos o direito de amedrontar as pessoas, de trazer-lhes uma série de informações que causem susto, que causem assombro, que causem temor. Isso é verdade. Nós estamos aqui para trazer mensagem de paz, mensagem de alegria, mensagem de esperança. Mas, ao mesmo tempo, é verdade também que nós não podemos ocultar o que é real, o que é legítimo, deixar o povo sem aviso e, como consequência, as pessoas podem até perder a sua salvação, porque se afastaram do Senhor. Eu gostaria de lembrar, não sei quantas pessoas das que me ouvem já sabem disto, eu gostaria de lembrar que está circulando no mundo inteiro uma informação legítima, verdadeira, de que o Papa Francisco convocou uma reunião de educadores de praticamente todo o mundo para estarem no Vaticano no próximo dia 14 de maio. Nas palavras do próprio Papa, o propósito da reunião será discutir o seguinte tema: reconstruir o Pacto Educativo Global. Muitas pessoas estão crendo que existe um plano ou um desdobramento secreto dessa reunião a ser realizada no dia 14 de maio, dia que Israel completará 73 anos de fundação. Uma coisa intrigante é que no mesmo documento preparado pelo Papa é feita uma referência a uma, abre aspas, aliança entre os habitantes da terra e a casa comum. Fecha aspas. Eu não quero assombrar ninguém, mas é um dever meu, como pregador do Evangelho, eu tenho tido a ousadia e o cuidado de, ao longo destes anos, dizer ao povo que é preciso atentar para o que Jesus falou. Jesus disse, olhai, Jesus disse, vigiai, e Jesus disse, orai. Quando Jesus disse, olhai, ele explica esta sentença em uma outra ocasião, e outro evangelista nos ajuda a compreender o que Jesus falou. Então ele transcreve as palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, olhai para os povos da terra, olhai para as nações, e uma palavra figurativa muito linda, alegórica, emblemática. Olhai para a figueira e para todas as árvores, ou seja, olhai para Israel e para todas as nações. É obrigação nossa, é dever nosso, deve ser o compromisso nosso de todos os cristãos de manter-se alerta e não descuidar com respeito ao que está acontecendo em Israel, com Israel, porque Israel é a figueira, mas também devemos estar vigilantes no tocante ao que acontece com as nações da terra. Jesus disse, olhai para a figueira e olhai para as outras árvores, ou seja, para as outras nações. Na Bíblia Sagrada, figueira, videira e oliveira são emblemas da nação israelita em suas diferentes dimensões. As outras nações correspondem às outras árvores. Bom, então as muitas árvores deste mundo, ou seja, as muitas nações, enviarão seus representantes para uma reunião no Vaticano com o Papa Francisco para tratar de reconstruir o Pacto Educativo Global. Como pano de fundo, está dito também que aquela reunião vai tratar muito do meio ambiente, etc, etc, etc. Minhas senhoras e meus senhores, meus irmãos e minhas irmãs, eu não quero trazer nenhuma especulação aqui. Eu sou contra especulações. Eu creio que a palavra de Deus deve ser ministrada com seriedade, e essa seriedade está vinculada à inspiração e à revelação. Uma verdadeira mensagem do Evangelho deve possuir inspiração, deve possuir iluminação, deve possuir revelação. É uma pena que alguns pregadores incluem também o elemento especulação. Mas quando existem fatos reais, quando é possível estabelecer conexões legítimas, já não se trata mais de especulação, aí já se trata de uma investigação. Eu não estou esperando o dia 13 de maio para trazer esta mensagem com mais detalhes e dizer para todos, amanhã vai ser uma reunião no Vaticano. Aí não haverá tempo de preparação, não haverá tempo de investigação, não haverá tempo para as pessoas que são muito cuidadosas com este assunto de escatologia, cuidarem de tomar algumas precauções no que diz respeito ao que pode significar aquela reunião do dia 14 de maio.
Por isso estou dando hoje, dia 1º de março. Nós ainda temos algum tempo até que chegue o dia 14. A verdade é que nós estamos próximos de um grande acontecimento, que será a vinda do Senhor Jesus. E, em matéria de especulação, eu tenho lido que muitas pessoas, inclusive pessoas eu chamaria de famosas no mundo das investigações proféticas, etc., muitas pessoas estão descobrindo que existe lá nos bastidores do Vaticano a ideia de que o Papa vai indicar uma pessoa para coordenar a reconstrução desse pacto educativo global. E aí os investigadores, que se ajuntam aos especuladores, já estão achando que isto pode resultar na escolha do anticristo. Eu não quero chegar a esse ponto de afirmar isto. Eu só estou dizendo que alguém já está afirmando. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que os 10 exércitos juntos, sob a iniciativa de Macron, isto tem fundamento profético. Uma reunião no Vaticano para estabelecer uma aliança global no mundo, quer seja para a educação, quer seja para o assunto de aquecimento global, etc., isso também tem algum cunho escatológico. Meus irmãos e minhas irmãs, não é hora de nós estarmos ocupados com coisas mesquinhas. Não é hora de nós tomarmos o nosso tempo com alguma coisa leviana. Não é hora de nós estarmos indiferentes às grandes realidades do mundo espiritual. No meu coração, eu estou disposto a trazer, através do YouTube, do meu canal no YouTube, algumas mensagens de natureza escatológica. Por exemplo, eu desejo trazer uma mensagem sobre os mais importantes sinais da volta de Jesus. Uma outra mensagem que eu desejo trazer também através do meu canal no YouTube é uma mensagem que vai tratar sobre a diferença entre sinais dos tempos e sinais da volta de Jesus. São duas coisas que estão ligadas, mas não coligadas. Estão juntas como linhas paralelas, mas cada uma tem a sua própria estrutura. Sinais dos tempos e sinais da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus se esgotarão quando se cumprirem todos e se consumarem com a volta dele. Os sinais dos tempos, eles vão continuar, enquanto os tempos existirem. Se é do seu interesse, me acompanhe no canal e aguarde. Enquanto estas mensagens não saem, outras estarão sendo postadas para nossa edificação. Eu quero, antes que conclua, e já vou concluir, eu quero deixar uma palavra de sugestão, que é também uma palavra de alerta. Os pregadores que me ouvem, eu lhes dirijo uma palavra muito pessoal, muito específica, muito objetiva, muito sincera e muito cordial. Pregadores, preguem mais sobre a volta de Jesus. Não pregue apenas que Deus está pronto a fazer as pessoas prosperarem, dando a ideia de que o céu será transferido para a terra. Não pregue somente para dizer para as pessoas que, se elas forem diligentes e cuidadosas, elas poderão ser vice-deus aqui na terra. Isto é escandaloso, isto é blasfêmico. Nunca ninguém será vice-deus. Digo para as pessoas que precisam se arrepender porque Jesus está voltando. Digo para as pessoas que precisam pôr a sua vida em ordem porque o dia e a hora se aproximam. Digo para as pessoas que precisam orar mais, vigiar mais, olhar mais, precisam ser mais piedosas. Diga para as pessoas com quem você estiver contatando que elas precisam realmente despertar. E uma maneira muito especial de exemplificar o grande despertamento do tempo do fim é através de uma mobilização geral para evangelizar. Que Deus nos ajude, que a obra missionária, a obra evangelizante, que o dever de proclamar a palavra de Deus ao mundo inteiro seja uma grande preocupação para a igreja neste tempo do fim. Eu quero concluir lembrando, repetindo as palavras do Senhor Jesus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo ou a hora em que há de vir o Filho do Homem. Deus a todos abençoe, no nome extraordinário do Senhor Jesus.